Oi, gente. Vamos começar aqui a nossa live de hoje. Vou esperar vocês começarem a entrar. A nossa live de hoje acho que vai ser uma coisa bastante interessante, porque existe sempre aquele medo, né? Ai, como é que eu vou ao dentista? As pessoas já têm aquela coisa de ir ao dentista, né? Imagina no meio de uma pandemia. E o dentista realmente, às vezes, vira uma guerra pessoal, né? Dentro da gente. Tô com medo de ir ao dentista, não quero ir ao dentista, mas e aí, né? Acontece, as pessoas às vezes têm que ir ao dentista. Na verdade, a gente tem que ir ao dentista sempre, como uma saúde, faz parte da nossa saúde, do próprio corpo. E, aliás, a gente vai conversar isso com uma pessoa muito especial, que é a Tereza Charcud Miranda, uma dentista maravilhosa, que faz muitas palestras. Ela é professora, enfim, ela, como vocês viram tudo aí na nossa apresentação, que tem no nosso anúncio da nossa live de hoje. E é um assunto que muitas vezes, mesmo sem pandemia, já deixa a gente de cabelo em pé. Então, vamos falar sobre isso, como é que a gente vai ao dentista durante a pandemia. Antes da gente começar a falar sobre essa questão da pandemia, eu quero dizer que eu postei nessa grande manifestação, né, que vidas negras valem, né, tem valor e, lógico, somos todos iguais. Eu postei uma coisa sobre o Mandela, eu vi que muita gente curtiu aí no meu story uma frase linda do Mandela. Eu conheci o Mandela, quero dizer que o Mandela tem uma coisa que ele dizia, que o ódio aprisiona. Então, mesmo quando ele ficou preso, quase 26 anos, ele tinha essa frase linda de dizer que o ódio aprisiona e ele era um homem livre, portanto, ele nunca odiou. Ele não vai odiar nunca ninguém. Então, nesse momento que os temperamentos, os ânimos, os sentimentos estão tão acirrados, né? A gente tem que pensar nisso. O ódio, a raiva aprisiona a pessoa também. Então a gente tem que se libertar desses sentimentos negativos e tentar, sabe, essa união que é tão importante no mundo de hoje. Eu não digo nem no Brasil só, eu digo no mundo de hoje, porque o mundo está precisando desse sentimento, dessa reflexão da unidade, da igualdade, porque somos todos iguais e a cor da pele não importa a mínima. Bom, então nós vamos começar agora com a Tereza. Eu vou ver se a Tereza já entrou. Tô vendo que tem um monte de gente aqui entrando. Que delícia. Tô feliz da vida. Vamos ver se ela já entrou. Luísa Toste, Dalmaine, Suza Faria, Mônica Barreto, Clínica Sérgio Rotier, Odonto, Ângela, Marco Antônio Almeida, Luciana Santos, Vera Fagundes, Patrícia Medeiros, tudo bem, Patrícia? Eliade Cardoso, Honório Correia, Cristina Veiga, estou procurando aqui, Lúcia Guanabara, Adriana, Tereza Melo Franco, Ana Sarabanda, estou esperando aqui a Tereza, Edina Jané. Tereza, cadê você? Tereza ainda não apareceu, não. Tereza tem que me olhar aqui dentro. Cadê você, Tereza? Não consegui ainda entrar, Tereza. Onde está a Tereza? Estou esperando a Tereza, ela não entrou ainda. Mas eu acabei de falar com a Tereza. Gente, Edninha Jané, Regina Pinto, Carmen Iglesias, Ana Sarabanda. Cadê você, Tereza? Eu não estou entendendo onde é que está a Tereza. Tereza ainda não entrou. Mônica Barreto, sou fã absoluta da Tereza Charcud. Lígia Frias, olá. Honório, vai ver que foi o dentista. A Tereza não foi o dentista, não, que eu falei com ela há pouco tempo. Isabel Lengruber, tudo bem, querida? Cláudia Romano. Olha, Otávio Pacheco. Cadê você, Tereza? Cadê Tereza? Tarararararara. Cadê Tereza? Oh, meu Jesus. Eu vou ter que sair para procurar a Tereza. Alguém que seja amiga da Tereza, liga para a Tereza que eu não estou conseguindo encontrá-la. Quem pode fazer isso? Ai, meu Deus do céu. Quem pode fazer isso? Ligar para a Tereza e dizer, Honório tá rindo, né, Honório? KKKKK, tô vendo. Tô vendo, mas eu tô procurando a Tereza, não tô conseguindo. Oi, Isabel, tudo bem? Beth Pinto vai ligar. Liga para ela, diz que ela não entrou, que ela tem que entrar, que ela tem que estar me vendo no meu ao vivo, Beth.
Mônica Aranha também está aqui, pode me ajudar nessa, porque ela não entrou. Eu não sei o que ela pensou que ela não precisava entrar. Eu falei, não sei que tem que estar me vendo. Cadê a Tereza? Não está a Tereza aqui. Estou vendo um monte de gente, estou procurando, mas não estou vendo. Tem muita gente já aqui esperando pela Tereza. Eu, inclusive, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu acho esses assuntos tão importantes que tratam da nossa saúde e a Tereza ainda não entrou. Tomou uma anestesia daquelas, disse o Honório. Honório, você é dentista? Diz para mim se você é dentista. Cláudia Romano está dizendo que a nossa live vai ser top. Vai sim. Fátima Conde entrou, Elizabeth Caminati. Cadê? Eduardo Machado. Tereza está entrando. Cadê Tereza? Não estou encontrando ela ainda não. Oi, Márcia. Cadê você, Tereza? Entra no ao vivo. Eu não sei, ela está no meu stories, mas ela não entrou no meu ao vivo. Gente, Marisa Márcia entrando. Não, Honório diz que é psicólogo. É, Honório, você tem muita fobia de dentista? Já que você é psicólogo, você lida muita gente que tem fobia de dentista, Honório? Porque eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho fobia de dentista, mas eu sei que tem muita gente que tem. Cadê a Tereza? Como a Tereza disse que já tinha feito live, gente, vocês já viram como às vezes é complicado esse negócio de live? A gente sabe que é complicado, né? A gente sabe que não é uma coisa assim muito do dia a dia, quando a pessoa... Eu, por exemplo, que hoje em dia faço bastante, eu até não tem problema para mim hoje em dia, mas eu confesso que nos primeiros eu fiquei bem nervosa. Estou tentando aqui ver se ela entra. Gente, Beth, fala para ela entrar no meu ao vivo, que ela não está entrando no ao vivo. Agora, Tereza entrou. Bom, a Isabel lembrou de que não tem fobia de dentista, mas está longe de ser o programa dela preferido. Eu também. Honório consegui ganhar minha sorte porque ajudei a enfrentar a cadeira do dentista. Está vendo? Honório fez uma boa ação. Estou esperando aqui. Tereza já está entrando, está aguardando só a entrada dela. Mas esse negócio de entrar indo dentista não é uma coisa assim fácil, não. Érica, estou aguardando, Tereza está sendo chamada, vamos ver. Entrou sim, mas está aqui aguardando. Não sei se é alguma coisa da própria internet dela, porque está chamando aqui a Tereza. Cadê a Tereza? Tereza, cadê você, minha amiga? Conectando. Agora, oi, Márcia, pronto. Tereza! Menina, não fui eu, foi a internet que demorou demais, Márcia. Eu Eu tive sei, eu problema. fiquei falando aqui. Não, e eu botando assim, oi, 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 a internet não pegava. E eu vim para minha casa que a internet é boa. Não, eu Imagina, pedi até para a Beth Pinto, nossa amiga, todos me ligaram. E eu, pede para ela entrar. olha, eu tentei 6 vezes, aí entrei numa internet, entrei na outra, mas estou aqui. Perdi o Bom, seu início. Tereza, muita gente está dizendo aqui que tem paura de um dentista. Outros, até o Honório, que é psicólogo, disse que ajudou, ganhou a sogra porque ajudou ela a sentar na cadeira do dentista. Teve uma moça aqui, Coen, que eu não sei o primeiro nome que eu perguntei, que eu me atrapalhei aqui, não consegui lembrar, que disse que tem paura de ir ao dentista. E aí, Tereza, tem que ir ao dentista, né? Márcia, só tem. Lamento dizer isso para vocês, porque realmente, em 40 anos de profissão, eu ouço demais que as pessoas têm medo de ir ao dentista. Mas pior é sentir dor, né, Márcia? Então, Exatamente. realmente, o que a gente tem hoje em dia para oferecer é tratamento sem dor. Não existe tratamento no século XXI, eu vou dizer isso desde o século XX, com dor de dente. A gente tem 1000 procedimentos e técnicas para atender um paciente. E eu digo, Márcia, os meus pacientes dormem na cadeira.
mas Isso é dorme. maravilhoso, Se né? tiver algum aqui, vai dizer, eu durmo, porque não há essa possibilidade mesmo. E eu lido com a dor, né? Então, eu achei muito legal, primeiro eu queria dizer que eu estou gostando muito das suas lives, a abordagem que você está fazendo, principalmente nas áreas de saúde, que eu acompanho mais, onde elas estão sendo assim leves, muito elucidativas. E eu Obrigada. acho que está informando as pessoas, principalmente aos leigos, porque a gente recebe tanta informação Não profissional, é? cansa, a gente E fica... é um estresse enorme. Dá muito estresse, as informações elas fazem, se desfazem, os estudos mostram isso, daqui a pouco mostram aquilo, principalmente na questão da pandemia, que é o assunto do momento. E vai Exatamente. ser por muito tempo, eu lamento dizer isso para vocês, porque só vai melhorar isso quando tiver a vacina ou quando o nível de contaminação estiver muito baixo. Muito baixo. Então, a gente vai ficar sem ir ao dentista esse tempo todo? Não dá, né? Vou dizer que não. Por que que... Então, assim, o que que eu queria trazer hoje para vocês de uma forma assim muito clara, que é o que eu falo há 40 anos para os meus clientes todos os dias. Odontologia é saúde. Os dentistas são promotores de saúde. E hoje em dia só se fala, o tema do momento é a imunidade. Eu tenho que ter imunidade, porque eu tenho que tomar zinco, eu tenho que tomar vitamina D, ir para o sol, fazer ginástica, me alimentar, porque se eu pegar o Covid, eu estou com a imunidade ótima. Mas as pessoas se esquecem que se tiver uma infecção na boca, ela vai diminuir a imunidade. Porque o corpo inteiro trabalha para debelar uma infecção. E as infecções na boca, em estágios avançados, podem levar a óbito. Olha, isso aí é uma coisa que as pessoas não têm essa noção, hein, Tereza? Que Mas pode até levar a óbito uma infecção na boca. ó, Agora, o que significa, seria melhor você dizer, o que é uma infecção na boca? O que é? É um abscesso? É um dente que está exposto com a raiz? O que é uma infecção na boca realmente? adorei essa sua pergunta, porque eu queria muito falar isso. A boca, ela é cheia de germes. É a segunda cavidade mais contaminada do organismo. Só que essas bactérias, elas coabitam, elas são ali, elas estão ali numa bem boa, ninguém faz mal a ninguém. Mas, quando essa bactéria está num lugar que não lhe pertence, ela passa a ser patógena. Então, vamos pensar num dente. Como é que um dente, aquela estruturazinha branquinha, lá no fundo da boca, pode chegar, pode, vamos dizer, levar uma bactéria para o coração? Que é uma pergunta que foi feita agora, acho que até foi o mesmo Honório, que é lá em assim, Salvador, gente, que está nos assistindo. Eu vou até falar casos, porque eu já tive N casos. Como é que pode chegar ao coração? Então, vamos falar um pouquinho de uma forma bem leiga do dente. As pessoas não sabem que dentro do dente tem sangue. O dente sangra. O O dente dente tem sangra. O dente sangra. E o sangra dente, essa muito. estrutura que parece que é um osso duro, mas ele sangra. Isso, as pessoas pensam que o dente é um osso, mas o dente é dentina, é um tecido único no corpo. O corpo tem osso em tudo que é lugar, mas o corpo só tem dentina no dente. E dentro desse dente tem um tecido vivo, que é o que forma o dente, é o que nutre o dente, que chama, é um tecido conjuntivo frouxo. É o mesmo tecido que você tem no dedo do pé, é o mesmo tecido que você tem na bochecha, é um tecido conjuntivo frouxo. E esse tecido as pessoas chamam de nervo, porque quando ele dói, ele emite uma dor nevrálgica, mas na verdade ele não é um nervo, ele é um tecido chamado polpa dental. É bonito, é uma polpa, é um tecido. Não, e vem cá, Tereza, tá pertinho do cérebro, então a coisa fica alucinante, né? Fica, inclusive, vou falar do Alzheimer com relação a isso, são estudos bem recentes. Esse tecido, vamos chamar de nervo, que é como as pessoas conhecem, mas ele é feito de vasos, artérias e nervos. E eles se comunicam com o resto do corpo.
Porque ele é irrigado, o mesmo sangue que passa no seu dedo do pé, eu estou falando de extremidade, é o mesmo sangue que chega ao dente. E esse sangue é estéril. Ali dentro, ele é germe-free, ele não contém bactérias. Ah, mas como é que aquilo pode se contaminar? Gente, se eu tenho uma cárie, eu não trato essa cárie. Cárie é bactéria do mal, não é bactéria do bem. Do mal, super mal. Né, que vai comer aquela estrutura, o esmalte, a dentina, e vai chegar no famoso nervo. Aí a pessoa, isso assim, 95% dos casos de comprometimento do nervo é por cárie. Mas tem a pessoa que sofre um acidente, quebra o dente, leva uma bolada, pessoas que estão se apertando, mandíbula. Exatamente, nossa. Pessoas que estão se apertando muito por causa dessa época da pandemia. Bruxismo, Tereza, o bruxismo. O bruxismo né? Pode levar a dor de dente à beça, porque você faz um apertamento tão grande. Imagina que você está apertando seu braço a noite toda. Você não vai inflamar? Você inflama o dente também. O dente ele tem a mesma reação que o corpo. Eu falo com meus clientes assim, olha, Deus fez o homem com o dente, com a boca. Não fez o homem e a boca. Eles se pertencem, eles se falam, né? Então, os clientes até acham graça. Então, assim, voltando a falar, esse nervo, ele recebe a bactéria e essa bactéria, ela cria uma inflamação. Então, é aquela pessoa que tem o quente, o frio, tem que ir correndo ao dentista. Mas como aconteceu nessa pandemia. Não pode. A pessoa se entope de remédio, às vezes a dor passa, mas a bactéria não passa. Ela continua. A bactéria está ali, né, Tereza? Está ali. Ela só sai se tratar o canal. Quem tira é o dentista. Ela está ali feliz da vida. Eu digo que tem todos os nutrientes. Como é que a gente fala? Cama, mesa e banho. Tem tudo ali para ela fazer colônia, para ela fazer um biofilme. E ela vai matando aquele nervo e entra em necrose. A necrose é a morte do nervo. E aí, a pessoa pode vir a sentir dor. E que aconteceu muito nessa pandemia. Aí a pessoa vai, toma remédio, não sei o que, passa a dor. A infecção continua. Aí ela vai e se transforma num abscesso. O abscesso, Márcia, é a infecção máxima do dente. Mas podemos ter abscesso com dor, que é aquele abscesso agudo, aquele lencinho na cabeça com a cara inchada. Sei, é assim. A caricatura do abscesso. Caricato, né? A pessoa faz aquela caricatura com o dente inchado, bota aqui, né? E a pessoa, assim, morre de dor e tem que ir correndo ao dentista, com ou sem pandemia. Ou a pessoa fica assintomática. E mas aí é pior, né? É pior porque o abscesso fica crônico e a pessoa fica com uma colonização bacteriana ali imensa dentro do dente, cheio de bactéria, faz toxinas, essas toxinas vão para o osso, destrói aquele osso, faz uma lesão e aí você cria um foco de infecção. Quem nunca ouviu falar, fulana tem um foco de infecção? Aí é que mora o problema. Esse foco de infecção é uma colonização bacteriana que está dentro do canal. E essas bactérias podem cair na corrente circulatória e ir para órgãos do corpo. Pode ir para o coração. Pode ir para o coração. Pode ir para o cérebro. Podem ir para o pulmão. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando muito por morte de coronavírus. Porque, na verdade, o Covid ele não é tão letal como, por exemplo, o H1N1. Mas como essas mortes estão acontecendo num curto espaço de tempo, porque as pessoas estão sendo contaminadas rápido pelo tipo de contaminação desse vírus, só se fala na morte de coronavírus. Mas quase 60% das pessoas no mundo, precisamente 58,5%, morrem
anualmente de doenças sistêmicas, crônicas, não transmissíveis. Quais são elas? Doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes e doenças renais. Todos esses órgãos podem ser perturbados ou infectados, contaminados à distância por um dente infeccionado. Fora que também, Tereza, um dente infeccionado, como você falou, essa colônia, abaixa a imunidade da pessoa como um todo, né? Demais, pessoas podem ter febre. Uma pessoa com abscesso pode ter febre, prostração, dor nas articulações. Se for um dente superior, pode ter uma sinusite. Márcia, o que eu recebo de sinusites, pessoas com sinusite de otorrinos, porque aqueles otorrinos não conseguem resolver, porque a sinusite não pertence a eles, ela vem de um dente. Pertence a um dentista. Olha, sinusite de um dente, eu te confesso que eu não tinha ouvido falar, Tereza. Isso é uma novidade para mim. E olha que eu me considero, assim, uma pessoa que pesquisa. Tem, são chamadas sinusites odontogênicas. Elas vêm de dentes superiores, em contato íntimo com o seio, infectados, que aquela bactéria inflama a membrana do seio e causa uma sinusite odontogênica. Você pode ir ao otorrino. Que coisa, hein? Vai curar. Agora, você trata aquele dente, acabou a sinusite. Que é coisa. super comum. É Você super. faz uma tomografia, tá tudo velado. Super comum. E não é gripe, né? Não é de infecção de resfriado, nem nada disso, é de dente. É de dente. Tanto que chama odontogênico, vem do dente. Os otorrinos, nós nos relacionamos muito com otorrinos. E a gente recebe muito. E toda vez, eu vou dizer toda e sempre, que você tiver um dente superior, geralmente do pré-molar para cá, infectado, você terá uma sinusite odontogênica. Gente, que coisa incrível! Que coisa Sintomática ou não, na maioria das vezes assintomática. Agora, Tereza, e a gengiva que sangra muito também é parte desse problema? Sim. Márcio, eu adoro suas perguntas, você vai direto nos pontos que eu acho super importantes. Outra infecção comum na boca, banal, eu digo banal porque a maior parte das pessoas tem. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem mais. A gente chama doenças periodontais, doenças pério, em volta do dente. Doenças que afetam as estruturas de suporte do dente. Quais são essas estruturas? Osso, ligamento, gengiva. Aí a pessoa, vamos dizer, talvez não tenha uma higiene adequada, que a gente tem que ter escova, fio dental, bochechos. Talvez a pessoa tenha uma tendência hereditária ali, porque isso é também familiar. E a pessoa começa a juntar bactérias na gengiva, naquele sulquinho entre a gengiva e o dente. E a gengiva ali coloniza. Ela não tinha que estar ali, mas ali ela causa doença, que são essas gengivites, que a gente chama de doença periodontal. O que elas vão fazer? Elas vão destruir aquele osso, aí elas vão causar uma bolsa que vai ficar cheia de bactéria. E Nossa. você sabia que essa bactéria pode ir para o cérebro e já foi encontrada em doentes com Alzheimer? Por que Alzheimer, Tereza? Porque se descobriu em 2018 um trabalho importantíssimo, vários médicos nos ligaram. Eu faço parte de um grupo, que é o Grupo Humanidade da Saúde do Samaritano. São muitos médicos e alguns dentistas. E a gente se fala muito. Em 2018, teve um trabalho que eles estudaram pacientes com Alzheimer e eles tinham em comum uma bactéria que habitava a nossa gengiva. Essa bactéria caía no sangue, migrava, ia para o cérebro e degenerava o neurônio. Degenerava o neurônio. Então, Gente, é um fato. Incrível. Aí, você tem que sempre... O que eu faço para evitar isso? Obviamente, a pessoa tem que ter uma predisposição para Alzheimer. É um dos fatores que estão se estudando como participantes da doença do mal de Alzheimer.
que são outros fatores também. Mas você combate isso, Márcia, indo ao dentista e fazendo a sua limpeza no dentista. Quer dizer, fazendo aquela limpeza semestral ou anual, dependendo do que a pessoa pode fazer. Semestral ou anual. Você recomenda semestral ou anual? Eu, como dentista, vou dizer que semestral. Mas as pessoas que têm mais, assim, tem pessoas que formam mais tártaro. O que é o tártaro? O tártaro é uma placa bacteriana sua que calcificou. Então, ela fica dura. Tem pessoas que têm mais tendência a fazer tártaro, elas precisam de mais limpeza. Tem outras que não. Elas, uma vez ao ano, é suficiente. Olha que pouquinho que é. Quer dizer, é uma coisa individual, o tártaro. É individual. Eles geralmente se acumulam nos dentes inferiores, porque é a saída das glândulas salivares. Olha que informação importante, é por causa da saída das glândulas. Das glândulas aqui na parte de baixo, e ali eles se acumulam, mas também vão indo para outros lugares do dente, às vezes dentes mal posicionados, que você não consegue higienizar, formam os tártaros. Que também, o que é aquilo? Placa bacteriana calcificada. Para que você vai ficar com isso na boca? Para quê, né? Melhor não. Então, você vê, nós falamos em duas doenças graves. Gravíssimas. A sinusite, que é na face, o Alzheimer e perto do cérebro, tudo que eu acho que é perto do cérebro, eu acho perigosíssimo. Mas tem uma coisa que é super perigosa, que eu duvido que alguém aqui não tenha conhecido isso. As endocardites bacterianas. Quem já não ouviu falar de pessoas que tiveram um problema de coração por causa de canal? Por causa de uma infecção. Como isso pode acontecer? A bactéria da boca, pelo sangue, chega e danifica a válvula cardíaca. E esses pacientes, 30% deles pode ir a óbito. Quanto? 30% dos pacientes... É uma margem grande, hein, Tereza? A endocardite é muito perigosa. E o dentista pode prevenir isso, tratando aquela infecção e, principalmente, fazendo um questionário de saúde. Quando você chega num dentista, você faz um questionário de saúde, que a gente chama anamnese. E nessa anamnese, você vai informar as suas doenças pré-existentes, as que você tem, as suas alergias, que remédio você está tomando, se é grávida, se tem marca-passo. Olha quantas coisas são importantes. E aí o dentista vai mensurar se você tem um risco cardíaco, se ele tem que te proteger com antibiótico, porque se ele te manipular sem te proteger, ele pode fazer uma bacteremia. Quer dizer que o próprio dentista faz essa anamnese e pode recomendar ou não o antibiótico naquele momento, mesmo sem operação, mesmo sem cirurgia? Sim. Se eu recebo um paciente, Márcia, que tem uma infecção, que tem uma história cardíaca, algum problema de válvula, ou teve uma febre reumática, eu não posso manipular esse paciente de jeito e maneira alguma, sem cobrir previamente com antibiótico. Olha, porque eu posso provocar uma entrada de bactérias no coração dele e ele hospitalizar e até é óbito. Tereza, a gente não tem essa noção, né? Vamos dizer, os leigos em geral, né? A gente sabe que precisa ir ao dentista, a gente sabe que quando é criança a gente leva o dentista para selar os dentes para não ter, vamos dizer assim, cárie. Cada vez mais essa juventude tem menos cárie do que, por exemplo, a minha geração, né? Mas a gente não tinha essa noção de, assim, exata de tantos problemas que podem advir de não cuidar da saúde bucal, certo? Aí eu tenho aqui a Carolina Furiati, que está pedindo para você falar do câncer de boca. Você pode falar sobre isso também? Sim, o dentista ele é apto para... Eu mesmo já detectei pacientes com câncer de boca. Quando a gente vê lesões diferenciadas na boca, língua, orofaringe, são cânceres perigosos. Câncer de língua não é tão incomum. Câncer de palato, que é o céu da boca, são nós dentistas que somos, vamos dizer, capazes de fazer esse diagnóstico.
Então, quando um paciente chega ao nosso consultório, a gente, além de fazer um questionário dele como um todo, Márcia, a gente tem que olhar os dentes, as mucosas, as estruturas, se a gengiva está saudável, se ele tem uma forma de abrir e fechar a boca, a gente chama articulação muito forte, se ele tem a musculatura tensa, ATM, que tem muitos pacientes com dor de articulação. Então, é cabeça e pescoço. O dentista ele é responsável pela cabeça e pelo pescoço. É muita coisa. Ô, Tereza, nesse momento de isolamento social, de pandemia, as pessoas estão muito estressadas, né? As pessoas estão Muito. dentro de casa, estão tensas, estão recebendo notícias difíceis, tem pessoas doentes, tem aqueles que têm que sair para trabalhar, que são serviços essenciais, e tudo isso leva uma atenção, e a pessoa vai começando a fazer bruxismo e, né, apertando os dentes, então. Então, eu fico imaginando o que é o medo de ir ao dentista e, ao mesmo tempo, a necessidade de ir ao dentista. E nós aqui na nossa conversa, até a gente se falou antes, você disse que queria até mostrar uma foto. Para quem está nos vendo, que o dentista está se preparando que nem um astronauta hoje em dia para receber um paciente, né, Tereza? Porque o dentista, na verdade, antes desta pandemia, a gente já sabe que o dentista está em contato direto com a nossa boca, então, dentro da, vamos dizer assim, de um foco de bactérias, como você falou. E hoje em dia, além de tudo, tem a pandemia, né? Então, como é que o dentista está se protegendo e está protegendo o paciente? Márcia, super também bem colocado isso. Porque, antes de tudo, nós dentistas sempre lidamos com doenças transmissíveis. Pois é. Então, a AIDS, eu, por exemplo, comecei a trabalhar no tempo da AIDS e a Nossa. gente não tinha máscaras e luvas. Esse conceito de biossegurança começou lá nos anos 80. E E o foi que, que por é causa da AIDS. E foi foi por por causa. causa da AIDS? Imagina o medo da gente, que a gente não sabia se passava na saliva, se passava no sangue, ninguém sabia nada, igual agora. E depois, mas a gente nunca deixou de atender. E Lógico. éramos um grupo de risco. E aí se começou os conceitos de biossegurança. O que é isso? São conceitos que se criaram para proteger o dentista, a equipe, o cliente e o ambiente de trabalho, para não ter infecção cruzada. Então, nós sempre trabalhamos com biossegurança. Nós funcionamos como um mini hospital. Pensa bem, nós temos o leito, que é a cadeira odontológica, nós temos central de esterilização, nós que esterilizamos nossos instrumentos. Nós temos raio-x, máquinas 3D, aparelhos de alta precisão, equipamentos, instrumentos. Nós somos um hospital. Nós fazemos pequenas cirurgias. Então, Anestesias. anestesias, tudo é descartável. Então, nós já somos acostumados a trabalhar com o risco da contaminação. E nessa pandemia, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós somos o grupo de maior risco, nós estamos no topo da lista. No Mas topo, mesmo assim, no Tereza. topo, o profissional de saúde que tem mais risco de contrair o Covid é o dentista. Nossa. Porque trabalha com aerosol. O que é aerosol? Partícula. Né? Então, mas nunca deixamos de atender. Márcia, eu não parei na pandemia. Eu sei que você não para na pandemia, você está atendendo muito paciente, né? Porque eu sou emergência. Um paciente me procura, pacientes idosos com abscessos, morrendo de dor de dente. Teve um que se internou com pancreatite de tanto tomar antibiótico. Que Porque louco. o médico dele não deixava ele ir ao dentista. Nossa, Tereza. Aí qual é o maior risco? Ter estado no hospital, e o maior risco é o dentista. No final, ele foi ao dentista e resolveu o problema. Então, como a gente recebe esse paciente? Para a Como? gente poder. Aí é que eu queria muito falar. Não fiquem com medo de ir ao dentista. Nós estamos preparados. Como? Nós trabalhamos com EPI. EPI é a vestimenta de proteção, equipamento de proteção individual. Nós colocamos gorro, máscara, que é essa aqui, N95,
Nós colocamos um jaleco que é descartável a cada cliente, colocamos proteção nos pés, óculos, face shield. Eu trouxe para mostrar. Tereza, Face Shield. Face shield. A nossa secretária também coloca, a nossa instrumentadora. Então, a gente parece, realmente, eu gostaria de mostrar essa foto, que parece que a gente está trabalhando naquela aeronave que foi na NASA, toda equipada. E a cada cliente isso tudo é trocado. Você tem a foto aí? Você tem a foto aí? Você tem como mostrar? Eu tenho a foto, Márcia, mas eu acho que eu botei no meu celular e botei no computador. Eu não sei se eu consigo mostrar ela aqui, se vai brilhar. Não sei, dá dando para ver sim, Tereza. Eu estou vendo, você está aparecendo. Isso sou eu trabalhando, eu estou aqui, a minha secretária e o cliente aqui. Todo mundo super coberto, inclusive os equipamentos cobertos. Os equipamentos. É assim que nós estamos trabalhando, Márcia. Assim. Parece que eu estou lá no, sei lá, em algum ambiente. Você está no CTI, assim, de alto nível. O paciente também, porque agora eu aumentei, ele também recebe uma proteção, um isolamento. Então, quando o paciente chega no nosso consultório, na porta de entrada, ele recebe um kit, que eu trouxe aqui para mostrar. Um kitzinho. Esse kit, ele tem... Eu estou falando isso para as pessoas saberem o que eles têm que esperar do dentista. Sim, porque também ele tem que ir no dentista e tem que olhar se tem tudo isso, né, Tereza? Tem que olhar. O dentista que está seguindo as regras da Anvisa, que são rigorosíssimas, que sempre foram, Márcia, mas redobraram, por causa da forma de contaminação desse vírus. Né? É um vírus que se contamina rápida e por mão contaminada e por superfície. Exatamente. E ele fica muito tempo na superfície. Né? Então, isso por isso que tudo tem que ser forrado. Tá? E é importante também, antes de você ir ao dentista, na marcação, nós fazemos um questionário. Você está gripado, você tem febre, você teve contato com alguém suspeito, alguém na família. Antes de ir, passar por esse teste... Tem que passar por esse teste, né, Tereza? Sim, tem. Porque ele não pode trazer o Covid ao consultório, tá? Aí a gente dá, o paciente na porta recebe esse kit. Ele coloca esse propé. Isso aqui, Márcia, é para vestir no sapato. Tá, aquela capinha do sapato. Isso, sempre teve no dentista. Aí ele recebe, as mulheres odeiam, mas hoje em dia não odeiam mais. Não, hoje em dia todo mundo está perdendo a vaidade, Tereza. Em prol da cobrança. Exatamente. Eles recebem uma touquinha que é colocada na cabeça e vai receber o kitzinho que vai direto para o toalete para fazer um bochecho. É obrigatório. A Anvisa está obrigando a isso. Esse bochecho ele faz com uma substância para diminuir os germes da boca. Aí lava a mão, passa álcool gel, lava o rosto. Teve uma pessoa que perguntou se também tem que tirar a temperatura. Sim, nós tiramos, depois que ele... Quer dizer, a gente já pergunta se teve gripe e tudo. E quando ele faz toda essa asepsia, a secretária tira com aquele termômetro à distância e se tiver acima de 37,8, ele volta para casa. Que significa que já está febril, né? Mas se ele tiver com dor, nós atendemos, porque nós estamos paramentados para isso, tá? Nós não estamos fazendo tratamentos eletivos, tipo a estética, não, até nem é minha área, mas nós só estamos fazendo situações de dor, bruxismo acentuado, que está tendo muito, quebras de dente, tudo que... Quebras de dente pelo bruxismo, né, Tereza? Também. Pelo bruxismo, ou às vezes, eu ontem atendi uma cliente que estava com uma cárie, a cárie foi ficando e morreu de dor de dente porque não tinha medo de ir ao dentista. Então, casos que estão sendo, vamos dizer, esticados, né? E aí acabam culminando numa emergência. Entendi. Mas, assim,
E o kit não acabou por aí, para você ver. Ah, não, Tereza. O que mais que tem? Temos uma capa plástica, isso eu dou ao cliente. A O capa, cliente, a pessoa quando bota sai... a capa em cima para poder sentar na cadeira. Sim, sabe por quê? Porque se ele tiver com a roupa contaminada, ele vai contaminar meu ambiente. Claro. Então ele vai vestir essa capa. E aí ele vai colocar a máscara que nós também damos para ele. E vai colocar um óculos de proteção. Tereza, é uma roupa inteira. E todo cliente está fazendo isso amando. Os Eles clientes chegam apavorados e saem felizes da felizes vida. da vida. Porque resolveram 2 problemas. O da dor de dente e eles se sentiram seguros. Seguros. É muito importante essa segurança, né, Tereza? E aí, quando o paciente vai embora, você tem que fazer uma limpeza geral também naquele ambiente. Como é que fica isso? Sim. Outra coisa importantíssima. Quem tira a paramentação do cliente sou eu, não é ele. Porque ele pode se contaminar. A gente parte do princípio em odontologia, sempre, que todo paciente é contaminado. Eu não sei se ele tem AIDS, eu não sei se ele tem hepatite C, se ele tem hepatite B, eu não sei se ele tem H1N1, eu não sei. Então, para mim, ele é um ser contaminado. E ali eu tenho que proteger a mim e todo mundo. Claro. Então, só que com o Covid, nós somos aconselhados a desparamentar o cliente. Então, a gente tira a touca, eu tiro. Aí eu passo álcool gel. É um ritual. É o ritual. Eu tiro o óculos, passo álcool gel. Cada coisa que eu tiro dele, aí ele levanta, põe o braço para cima, eu falo, não estou assaltando. Tiro a capa. Isso tudo eu vou jogando num lixo, que eu tenho, que é um lixo separado, que a gente chama de lixo contaminado. Nos prédios, a Anvisa obriga a ter lixos separados, lixo de contaminação. E você não sabe o lixo que nós estamos produzindo. Muito lixo. E depois ele sai da minha sala, no limite da sala clínica, para o resto do consultório, ele me dá cada pezinho e eu tiro o propé e também jogo no lixo. Aí ele sai para marcação, para o que for, aí ele entra na área limpa do consultório. Ele sai da área suja, teoricamente, e entra na área limpa. E nós trancamos aquilo ali e descontaminamos tudo, eu com a minha secretária. Eu estou uma verdadeira faxineira. Você tá craque nisso, né, Tereza? Tiro plástico, troco plástico. Eu tô craque. Tô craque. Tá E aí eu te pergunto, Márcia, onde você tem mais risco de ser contaminado? Num dentista ou num supermercado ou numa farmácia? Com certeza em outros lugares. Você está muito protegida num dentista que receba um paciente assim. Mas é bom você falar tudo isso para quem não está nos assistindo, para as pessoas estarem atentas na hora também que forem ao dentista, se estão sendo cumpridas todas essas determinações da Anvisa, né, Tereza? Sim, porque essas determinações sempre existiram. Sempre. Nós somos muito vigiados pela vigilância sanitária, porque nós funcionamos como um mini hospital isolado. Então, nós temos que ser vigiados. Mas a maioria dos dentistas, pelo menos com quem eu me relaciono, estão sendo extremamente cuidadosos. Com certeza. Agora, Tereza, e também essa coisa, o paciente, não dá para botar gente esperando na sala? Como é que é essa logística de paciente? Mas é extremamente também importante. Não pode, é proibido. Não dá para, tipo assim, antigamente a pessoa, não, eu estou com uma dor, você me encaixa. Não existe mais. A gente atende de manhã, aí dá um espaço. Esse espaço é para quê? Para a gente arejar o ambiente de atendimento, se desliga ar, porque não dá para trabalhar sem ar, é muita roupa. Abre-se as janelas, Que coisa, deixa tudo decantar, limpa-se tudo. Tempos depois se atende outro. E vou dizer, se acontecer de se cruzarem, um mata o outro. Porque ninguém... não tem condição. Ninguém quer cruzar com ninguém. Com ninguém, né, Tereza? As pessoas estão apavoradas. É verdade, Tereza. Você está descrevendo assim um trabalho que está muito além do que você pensou quando você foi para a faculdade ser dentista, né, Tereza? Eu não sei se nessa época
se as pessoas tinham essa noção tão assim precisa, né? Porque eu acho que agora, depois do coronavírus, todo mundo fala tanto sobre a contaminação, sobre as gotículas, né? Foi uma coisa tão explicada por tantas vezes que hoje em dia as pessoas têm noção mais concreta dos perigos de uma contaminação que não existia. Pelo menos na cabeça da massa, não existia esse perigo de contaminação. Eles têm... realmente isso foi uma mudança, vamos falar de... Eu formei em 79, de 40 anos para cá. Eu trabalhei em Miguel Couto, Márcia, onde a gente dava banho quente em bactéria. Sabe aquele aparelhinho que abria assim, fervia? Eu falava assim, gente, como é que a pessoa... Eu, estudante, 19 anos, eu falava assim, gente, como é que a pessoa vai saber qual foi o material que foi primeiro e que foi segundo? Aquilo já me chamava... bactéria. Eu falava, isso aqui era banho quente. Aí depois entraram as estufas. Aí depois entraram as autoclaves. As autoclaves são maravilhosas. Elas realmente esterilizam. Essas é que têm que ser usadas, né, Tereza? Essas têm que ser usadas e são realmente maravilhosas. E todo dentista tem. Então, as pessoas antes, elas não se preocupavam muito com isso, não. Agora, não. Elas realmente... Isso é muito bom para a gente. É verdade. Eu estou amando isso. Porque eu sempre falei isso. Eu sempre falei, gente, a boca é contaminada, vocês têm que cuidar. Os médicos mesmo falam, se você tem uma infecção na boca, na pele ou no órgão, não fique mantendo ela. Ela vai te fazer um mal qualquer dia desse. Ela vai migrar para algum lugar. Tereza, já perguntaram aqui, eu também vou te perguntar. Tem gente que diz que alguns dentistas recomendam, olha, está com algum machucadinho, assim, uma coisa mais simples, bochecha com água oxigenada, 10 volumes. Aí tem gente que perguntou aqui, vale a pena gargarejar com bicarbonato de sódio? Qual é essa avaliação? Olha, as feridas, se elas forem aftas, elas têm que ser tratadas de uma outra forma. Existe, assim, para as feridas pequenas, primeiro tem que ver a causa, mas independente da causa, pode Por ser... exemplo, machucou com fio dental. Machucou com fio dental, você fez um trauma e, às vezes, a saliva muito ácida feriu. A melhor coisa para isso é aquela pomadinha que compra na farmácia, que chama Oncilon e Hora Base. Olha, tem que ter hora porque é oral e ele vai ficar na boca. O Oncilon puro não fica. O Hora Base tem uma consistência que fica. Com essa ferida, você tem que evitar alimentação ácida, porque vai aumentar a ferida. Pode fazer bochechos com coisas alcalinas, né? Que você possa diminuir a acidez. A ferida, ela aumenta com a acidez. Então, você não vai comer uma salada com vinagre ou tomar um suco de laranja ou um abacaxi, porque você vai piorar a sua ferida. Então, faça uma dieta. Questão da alimentação, hein? Alimentação e tentar fazer a pomadinha, tá? Porque ela vai proteger, ela é um corticoide e ela vai proteger da saliva que é ácida. Aí ela cura rápido. Entendi. Tá? No caso disso. Os bochechos com água oxigenada, eles estão sendo recomendados para diminuir os germes, porque o vírus, o SARS-CoV-2, ele não gosta de ambiente oxidativo. Então, os bochechos com água oxigenada atacam esses vírus. Então é uma coisa boa de fazer. É uma coisa boa. Mas você não tem contraindicação bochechar com água oxigenada 10 volumes. Então, mas tem que dar uma diluída. Tem que diluir. Dilui um pouquinho, é uma proporção de 1/3 para 2/3. Pode bochechar. Não pode engolir, tá, gente? Mas pode bochechar. É só para bochechar, né, Tereza? Sim, a oxigenar não vai te fazer mal nenhum. É um desinfetante. É um desinfetante. Tá ótimo. É porque tem muitas pessoas perguntando aqui, gargarejo com própolis. Isabel Lengruber está perguntando aqui, e o gargarejo com própolis, você recomenda? O própolis é um bactericida natural, não faz mal nenhum. Tudo que não te faz mal e te dá uma sensação de higiene, de proteção, eu recomendo. Agora, eu recomendo muito que a pessoa não descuide da higiene bucal. Não tenha preguiça de escovar os dentes, perdeu tempo, pensa numa música enquanto você está escovando o dente.
passe, a fita dental é melhor que o fio dental. Por quê, Tereza? Porque a fita é mais grossa, então ela ataca mais superfície. Então você vai limpar mais quando você tem um pano maior. Você vai limpar com um pano pequenininho, você gasta mais tempo. Se você limpar com um pano maior, você vai gastar menos tempo. Mas isso não separa os dentes? Não. A fita dental, ela é feita para colocar, você joga para um dente, esfrega, joga para o outro, esfrega. Você vai mecanizar isso, você vai fazer isso rápido. E as escovas, elas têm que ser macias, para não machucar a gengiva. Tem que ser cabeças pequenas, para chegar nos cantinhos. Você vai varrer melhor uma sala da sua casa com um escovão grande ou com uma pequenininha para ir nos cantinhos? Vamos varrer a escovinha. Eu falo isso para a pessoa sair um pouco desse mito da boca. É verdade. Tá? Né? Então... que sobe, Tereza? Tem gente também perguntando. Gengiva sobe, tem 1000 problemas na boca, né? Na verdade, as retrações gengivais, né? Eu estava falando que às vezes você fala, minha gengiva subiu. Né? A retração gengival é causada por muitos fatores, entre eles o apertamento. Você começa a agredir e aquelas estruturas de suporte sofrem. E lembra que a gengiva faz parte da estrutura de suporte. Né? Então, você começa a perder um pouco daquela gengiva inserida. Escovações erradas. Você começa a fazer ali agressões, você começa a fazer cavidades abrasivas ali. Então, as gengivas elas começam a se retraírem. E aí, qual é a solução para isso? Ir ao dentista e corrigir esses fatores, tá? Às vezes, problemas na oclusão. O que é problema de oclusão? É problema no abrir e fechar a boca. Pessoas que têm também, de novo? Bruxismo, aparelhos ortodônticos mal feitos, que a boca fica errada. Isso tudo dá problemas que, à medida que a gente vai envelhecendo, vão se agravando. Você conhece alguma coisa que quando vai envelhecendo melhora? Não, nenhuma. A gente pode dizer que a nossa qualidade como ser humano tem que melhorar com a idade, né, Tereza? Sim, a gente sapiência. Tem que ficar mais sábia, né? Vai ter que ficar mais reflexiva, né? Tem que ficar mais com sabedoria de vida. Pelo menos é o que se espera, né? Mas também eu acho que é só isso, Márcia. A questão da sapiência. Você vai aprender a julgar, você vai usar a sua experiência adquirida, né, para fazer procedimentos da vida, né? Mas realmente não há nada que você, vamos dizer, melhor para eu te dizer. Uma pessoa perguntando aqui, e o vinho? O vinho, como é que é? O vinho faz bem? Olha, amarelo escurece os dentes? Como é que você vê o vinho? Eu não tomo vinho tinto, porque você não toma? Não, eu não, porque eu gosto, mas eu tomo vinho tinto com um copo de água, porque o vinho cora os dentes, mancha os dentes, mas uma mancha que sai, tá? É uma mancha que a gente chama extrínseca, ela é de fora. Quando você toma um chá, quando você toma um vinho, quando você coloca qualquer corante na sua boca, café, você vai corando aquele dente, vão depositando camadas que vão alterando. E o vinho é muito forte. Mas tudo bem, vai ao seu dentista, faça a limpeza, sai. Agora, eu não rosé, ou toma vinho rosé, que não é tão rosé. forte. Ou então, gente, um macete, beba água logo, porque você vai diminuir o corante na boca. Quer dizer, toma um golinho de vinho, um golinho de água, né? Que aí você dá uma lavada ali, né? E diminui. Ou então toma todo o vinho, depois vai lá e lava a boca, que você vai corar o dente. Teve uma pessoa aqui que entrou, acho que é Maria Grangeiro, que perguntou o que a refrigerante também estraga os dentes? Olha, Márcia, se você fala com ela, mas ela não vai conseguir, mas nós conseguimos. Se ela pegar um dente avulso, o filho extrai um siso, pede para ela colocar dentro de uma Coca-Cola, vai ser destruído o dente. Vai ser destruído, corrói. A Coca-Cola é péssimo. A Coca-Cola até desentope pia, se você pensar. E o Guaraná? Então,
E o Guaraná? O Guaraná é melhor, é melhor. Mas ai, que a Coca-Cola não me ouça. Mas a Coca-Cola é tudo muito, muito lesivo ao esmalte, à dentina. Tereza, tem aqui uma pessoa me perguntando obturações escuras, porque antigamente se usava amálgama, né? Hoje em dia está todo mundo com porcelana, até o ouro não se usa mais, é isso, Tereza? Na verdade, isso é em função da estética. As pessoas estão muito vaidosas, elas querem sorrir e mostrar tudo branquinho, como se nunca tivesse sido mexido ali, né? Então, não tiveram nenhuma cárie, né? Isso é uma coisa jovem, né? Porque agora... A geração de hoje só tem cárie porque quer, se tiver preguiça de limpar. Pois é. Não tem. A questão é o seguinte, o ouro é o melhor material para o dente, ainda, mas não é mais usado, porque é feio. Agora é um material muito fácil de trabalhar, ele se adapta à medida que a pessoa vai envelhecendo, ele é maleável, ele vai se desgastando e se ajustando, a cerâmica não. O amálgama não é mais usado, e o amálgama tem mercúrio. Exatamente. Tem uma corrente da odontologia, você sabe que tudo tem duas correntes, a que acredita e a que não acredita. Às vezes tem 3, 4, né, Tereza? Às vezes tem até mais. Mas tem uma corrente forte que diz que o amálgama, por ter mercúrio, o mercúrio é um metal pesado e não é bom no organismo. Inclusive, quem vai remover um amálgama tem que ser removido com a boca toda isolada, que é aquela proteção verde que eu mostrei. Um amálgama não pode cair na boca e a pessoa deglutir, porque é mercúrio. Que coisa, então, o dentista não pode estar tirando aquilo sem estar protegendo a cavidade oral. Tereza, você sumiu aqui? Que... Não. Deu uma... Eu voltei? Não, você tá. Se deve trocar ou não, eu acho assim, toda restauração tem um tempo de validade. Como a boca é muito cheia de germes, aquela situação vai acabar um dia infiltrando. E vai acabar tendo o que a gente chama recidiva de cárie, a volta da cárie. Então, é bom que restaurações antigas sejam trocadas, porque elas vão ter um tempo. Tudo tem validade, e as restaurações também. Então, eu aconselho, um conselho que eu dou, Márcia, para as pessoas, principalmente, hoje as pessoas estão vivendo mais. Então, elas estão cuidando mais da saúde. Então, para a gente não receber aquelas pessoas de 80, 90 anos que eu recebo paciente de 95 anos. 95, Tereza? Tratar canal. Porque ele não pode ter infecção. É grave para a saúde dele. Nossa. E às vezes ele não pode extrair. Ele toma anticoagulante, por exemplo. Então ele tem que tratar o canal. Então, para você não chegar aos 80 anos tendo que ir ao dentista, quando você tiver 60, entre 60 e 70, faça uma revisão na sua boca, conserte tudo. E depois fique só fazendo manutenção. Manutenção. Tereza, nós já estamos quase acabando aqui. Nós vamos ter que acabar. Tem menos de 2 minutos. Eu quero te dizer que você foi maravilhosa. Você deu uma aula para todo mundo. Uma aula, assim, gostosa, interessante. A gente aprendeu muito com você. Todo mundo aqui elogiando muito. Então, eu te agradecer, Tereza, aqui essa aula que você deu sobre a saúde bucal, que é muito mais do que falar sobre os dentes, né? A saúde bucal. Tereza, muito obrigada. Obrigada, Márcia, por ter estado aqui com vocês e à disposição para quem quiser. Um beijo grande a todos. Gente, um beijo grande. Tereza, muito obrigada. Eu quero dizer para vocês que amanhã nós vamos ter aqui uma live especial também, só que vai ser às 18 horas com o Padre Omar. Nós vamos falar sobre a espiritualidade em tempos de Pentecostes. Como é que a gente fortalece e recebe essa força espiritual desse momento. Tá bom? Eu estou contando com todos vocês. Tereza, querida. Estaremos. Valeu, obrigada. Beijo grande. Beijo Tchau. grande. Tchau.